da Orquestra Municipal de Jundiaí e gravei esse vídeo para dar 3 dicas para um bom preparo mental, psicológico durante uma audição de orquestra. A gente se prepara muito bem estudando nossos instrumentos, estudando as peças solos, excertos orquestrais, mas a gente esquece que a pressão psicológica na hora de uma audição é muito diferente de uma situação normal de concerto. Por isso, venho dividir com vocês algumas estratégias que aprendi com professores e grandes mestres de violoncelo, e também com o estudo da psicologia da música, uma área relativamente nova para a maioria de nós, mas que através de pesquisas tem ajudado muitos músicos a terem melhor desempenho emocional, físico e mental em situações de estresse. Sei que a gente está passando por um momento de incertezas para a música em geral e para a gente, principalmente, músico de orquestra, porque a gente trabalha tocando junto no palco, para a plateia que assiste junto, no público, no teatro, e a gente não sabe quando vai ser possível se reunir assim de novo, mas eventualmente isso vai passar e a gente vai conseguir se reunir para fazer música ao vivo com plateia assistindo, e as orquestras vão voltar a fazer audições e contratações de novos músicos em breve. Então, com isso em mente, vamos às 3 dicas para uma preparação mental consistente para a prova de orquestra, ou para recital solo, ou recital de música de câmara, etc. As possibilidades de tocar para uma banca examinadora ou para o público em geral são muitas. Então as dicas aqui do vídeo valem para qualquer situação de performance ao vivo. A primeira dica é entrar em estado de mindfulness, ou em bom português, estar presente com atenção focada no seu estudo e durante a performance. Essa parece uma dica boba e até óbvia, Mas a gente sabe que hoje, com milhares de conteúdos chegando a todo instante em nossos celulares, a gente se distrai facilmente com conversa de WhatsApp, notificações de redes sociais, alerta de YouTube, por aí vai. São inúmeras as distrações chegando a todo instante no nosso celular, Então, desliga o Wi-Fi, desliga o pacote de dados do seu celular antes da sua sessão de estudo. E aí, fique tranquilo. Eu mesma uso muito o celular para estudar, Eu tenho aplicativo de afinador, tenho aplicativo de metrônomo, aplicativo de gravador de áudio, a própria câmera do celular que eu uso para me gravar, me filmar, tocando e depois assistir, analisar, E fazer vídeos como esse também, claro. Mas toda hora que eu estivesse usando meu celular, é claro que eu não fico o tempo todo olhando para ele, mas toda hora que eu estiver usando meu celular para o estudo do violoncelo, eu tivesse uma notificação saltando na minha tela, ou uma luzinha, alguma coisa assim, isso iria sem dúvida me desconcentrar do estudo. O que acontece é que no nosso estudo a gente precisa estar em estado focado, em estado de fluxo, que a gente não pode ficar pensando pensando em outra coisa, se distraindo com outras coisas. Eu queria até citar um livro chamado Foco, que é do psicólogo e escritor Daniel Goleman, que fala justamente sobre isso, que a atenção e o foco é fundamental para o nosso sucesso em qualquer atividade que a gente vai desenvolver. Resumidamente é isso, nossa capacidade de atenção determina o nível de competência com que realizamos determinada tarefa. Se a nossa capacidade de atenção é ruim, a gente vai sair mal na tarefa que a gente está fazendo. Se ela é poderosa, podemos nos sobressair. Fiquem com essa dica aí. Isso vai nos levar para a segunda dica de preparação, que é a conversa mental dentro da nossa cabeça, que acontece durante o estudo e durante a performance também, às vezes, Conversa mental é aquela vozinha que fica lá dizendo aquelas coisas horrorosas a respeito da nossa execução, a respeito da gente mesmo. A gente quer identificar esse padrão, a gente precisa identificar esse padrão, e aí, através dessa identificação, promover uma mudança de mentalidade. Essa mentalidade positiva que a gente vai querer incorporar aos nossos estudos, a nossa performance, ela nos ajuda muito, Ela diminui nosso medo de errar, por exemplo, diminui nossa ansiedade na hora de tocar, E aumenta a nossa motivação também. Alguns pesquisadores chegaram à conclusão de que substituir pensamentos negativos por positivos a respeito da performance
amenizam significativamente o efeito do nervosismo em provas e atuações gerais. Na hora da conversa mental, se vier aquele pensamento catastrófico, por exemplo, aquela passagem rápida vai travar, vai sair suja, ou aquela mudança de posição que é difícil, está chegando, né? Aí a gente vai reformular esse tipo de pensamento e focar no que você quer expressar e comunicar com o que você está tocando. Você pode começar a falar para você mesmo que, por exemplo, vou me concentrar na qualidade do meu som, ou eu quero levar a intenção da frase até o final, ou então me concentro no acompanhamento do piano. Isso vai fazer com que você retome o controle da sua execução, ao invés de sucumbir ao nervosismo. Mas uma coisa importante é que isso deve se tornar um hábito, né, na sua vida, no seu estudo, na sua performance. E quanto mais tempo você praticar, mais isso vai se tornar um hábito e aí você vai conseguir ter sucesso. Então agora vamos para a terceira dica, que é simulação das situações de audição. Simular o dia da audição o máximo de vezes que você puder, porque você precisa se acostumar com aquela situação de pressão psicológica extrema que é uma prova de concurso. Chama os amigos, músicos, bons músicos, ou peça para grandes mestres que você conhecer, profissionais de música que você conhecer, para que eles te ajudem, façam como se fosse uma banca mesmo de audição. Você precisa do feedback dessas pessoas também depois, para você saber como foi, o que você precisa melhorar, né? Então, quanto mais você fizer audições, simulações de audição, melhor. Porque você vai se acostumar com aquele nível de estresse que gera uma situação de concurso, e aquilo não vai ser mais tão estressante para você a partir de um tempo, né, a partir de um determinado momento, porque o nosso corpo ele se acostuma com a situação de estresse, graças a um conceito chamado adaptação hedônica, que a psicologia descobriu. A adaptação hedônica é um sistema que o corpo naturalmente faz, que é de fazer com que você se acostume com as situações, sejam elas de extrema alegria ou de extremo estresse. Porque quando o corpo ele se coloca numa situação de estresse, ele muda, né? A adrenalina invade nossa corrente sanguínea, então com isso a gente fica com batimentos cardíacos mais acelerados, fica com mão suando, às vezes tremendo. Tudo isso influencia na nossa forma de tocar, né? Porque mão suando, dedo travado, faz com que a gente perca agilidade, perca flexibilidade, porque os músculos também se retesam. É bem complicado quando você se coloca numa situação de estresse e aí você acaba perdendo o controle da sua execução mesmo, né? E a adaptação hedônica faz justamente esse papel, que é fazer com que o seu corpo se adapte, se acostume a situações de estresse. Eu, na minha primeira audição da escola de música que eu fiz lá anos atrás, foi horrível, eu toquei mal, fiquei muito nervosa porque eu não estava acostumada a fazer isso. E aí eu saí da audição, obviamente, achando que eu nunca mais ia me apresentar em público, porque foi uma lástima. Hoje em dia não é uma coisa mais sofrida, o corpo não sente mais tanto o estresse. Como a gente não tem acesso a tantos concursos normalmente de orquestra, eles não são tão volumosos assim, então quanto mais a gente simular eles, melhor para o nosso corpo se acostumar. Uma coisa legal também de fazer é você usar a roupa que você vai usar no mesmo dia, porque é importante a gente sentir que a roupa que a gente vai escolher não vai, né, segurar nossos movimentos dos braços, por exemplo, não vai ficar quente demais pra gente, porque às vezes a gente sua demais e aí começa a sentir muito calor e começa a se sentir mal, ou ao contrário, se for uma roupa fresca demais, a gente sente frio e aí a mão fica gelada e trava. Usar a mesma roupa também faz com que a gente faça uma simulação mais completa do dia da prova. E agora, dica bônus. Uma boa performance em concurso depende de um estudo prévio,
que seja consistente, com muito planejamento, com objetivos técnicos e musicais bem definidos. Importante você ter os excertos orquestrais à mão. A maioria dos excertos orquestrais que as orquestras pedem, eles são, por exemplo, aqui eu até peguei esse livrinho que eu tenho, mas existem muitas edições de excertos orquestrais para todos os instrumentos, esse aqui para violoncelo específico. Aqui tem todos os excertos musicais mais pedidos para orquestra, provas de orquestra. Então, se você já tiver os excertos mais pedidos preparados, estudados previamente, melhor, né? Então é isso, pessoal. Espero que essas dicas tenham sido úteis. Bons estudos e boa sorte nas audições que virão.